não gera em seu coração ódio. E Saul começa a querer matá-lo, e nisso Saul acaba dormindo, no meio dessa perseguição. Durante a noite ele foi descansar. Em um desses momentos, Davi e os seus homens encontraram ele na caverna. E um dos seus homens falou o seguinte: olha, Deus te entregou nas tuas mãos os teus inimigos. Ou seja, ele está dizendo, Deus te entregou Saul nas tuas mãos. E Davi vai de mansinho e corta parte do manto, que não foi nem muito. Ele corta parte do manto. Mas a palavra aqui está dizendo que quando ele cortou, doeu o coração dele. Porque além de tudo, Davi, ele amava Saul. E Davi era um homem temente a Deus. Por que eu digo isso? Vamos continuar lendo aqui. Aponta. E disse os seus homens, o Senhor te guarde. Disse ele aos seus homens: o Senhor me guarda de que não faça tal coisa ao meu Senhor, ungido de Deus. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu em seu caminho. Então Davi se levantou-se e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, e Davi inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência e disse: por que dás ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura lhe fazer mal? Este dia os teus olhos viram o Senhor e te pôs em minhas mãos nesta caverna. Alguns disseram que lhe devia que matasse, mas a minha mão poupou-te e disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque ele é ungido do Senhor. E é isso que falta em nossos dias hoje, na atualidade. Pessoas que honrem aquele que ensina, aquele que deu a vida, aquele que trabalhou. Quantos e quantos filhos não valorizam seu pai? Porque hoje já é um homem feito, já é mais forte que ele. Então acha que tem todo o poder, acha que não precisa respeitar mais. Mas um dos primeiros mandamentos com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. E Davi tinha temor a Deus. E eu acho lindo quando ele fala: não levantarei a minha mão contra um ungido, aquele que Deus ungiu, aquele quem a Deus ungiu. Quem sou eu? E é isso que falta em nossos dias: o temor daquelas pessoas que o Senhor tem colocado para nos orientar. E eu não estou falando só do pastor, não, da igreja, do anjo da igreja. Estou falando de pai, estou falando de mãe, estou falando às vezes de um patrão. A Bíblia diz que nós devemos orar por eles. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Davi, ele não se ensoberbeceu, não quis ser rei. Pelo contrário, ele podia pegar, bater no peito: Deus me ungiu, eu sou o próximo rei de Israel. Poderia dizer, mas em nenhum momento ele fez isso. E no capítulo 22, no capítulo 2 de 2 Samuel, eu vou adiantar para não... Capítulo 2 de 2 Samuel, versículo 4 vai dizer o seguinte: então vieram os homens a Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá, e informaram a Davi. E foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Ou seja, ele só exerceu o reinado após a morte de Saul. E a Bíblia vai falar que ele chorou bastante. Davi era um homem de princípio, era uma pessoa de princípios, embora ele não tenha aprendido princípios com a sua família. Davi poderia ser um homem revoltado, um jovem revoltado, porque ele
foi humilhado todo momento. Todo momento ele foi humilhado. Mas Deus, quando escolhe você, quando Ele nos escolhe porque nós somos merecedores. Ele me escolheu, te escolheu, porque Ele viu em você, viu em mim um Davi. Davi não foi o melhor homem do mundo, não foi o melhor rei, mas Davi era temente a Deus. Pecou. Posso dizer, eu penso até que ele pecou mais que Saul. Mas a soberba de Saul era contra Deus. E Davi a todo tempo voltava. Davi não ficava com aquilo no coração, porque ele sabia de onde que o Senhor tirou ele. E ele todo momento orando, e os salmos de Davi. E a passagem que o pastor falou semana passada, e Ele me tirou de um charco, de um lamaçal de pecado, e me pôs sobre uma rocha. Agradecimento, da onde que Deus, ser grato, da onde que Deus nos tirou. Onde estaria você, onde estaria eu, se o Senhor não fosse misericordioso? Até uns dias desses eu nem sabia como foi meu nascimento. Depois de velho eu descobri que eu não fui planejado. Meu pai não foi adultério não, tá? Meu pai não queria filho, e minha mãe acabou me tendo, e ficou aquele negócio, vai pra lá, vai pra cá, e ela tentou me tirar, então, vários remédios fortes. Alguns falou que talvez se de repente ficaria com sequela, e de repente pode ser a falta de cabelo que é sequela. Não sei, mas eu sei que Deus foi misericordioso. Minha mãe, uma nordestina de 17 anos, 15 anos, muito nova, para lá e para cá, sentindo dores de parto, e no meio do caminho o ser humano nasceu na estrada. Mas o Senhor foi tão misericordioso que minha mãe fala, foi um dia desse que ela falou, uns 4 anos atrás ela começou a falar, mas quando ela falava, eu não sentia ódio do que ela estava falando, porque alguns ficam revoltados, não, porque tentaram me tirar, eu não fui escolhido, eu não fui planejado, e eu sou revoltado. E ela falava, e eu começava a ver a mão de Deus, como Deus me escolheu. Talvez eu não possa ter sido planejado pelo meu pai, pela minha mãe, mas eu estava nos planos de Deus. E aquele ônibus de lá da Itapemirim levou minha mãe até o hospital. Parou a viagem, levou uma barrigudinha lá, despachou lá. Tu acha que ficou por aí? Não. A empresa deu toda a assistência para ela. Alguém que estava viajando até sem dinheiro, e Deus cumpriu ali, ó. Deus fez tudo o que o homem não fez, o que não estava planejado, mas Deus teve misericórdia. E depois que o ser humano nasceu, recebeu presente, recebeu roupinha, e a empresa foi buscá-la de carro e deixou ela em casa, lá na casa de vovô, lá no sertão da Paraíba, lá em João Pessoa. Mas eu vejo o cuidado de Deus. A empresa poderia deixar e se vira, mas o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então, se eu estou hoje aqui, se você está hoje aqui, é porque Deus te escolheu. Talvez ninguém possa dar nada por você. Talvez alguém possa não acreditar naquilo que você diz que você deseja ser. Mas o Senhor, se o teu coração está para aquilo que o Senhor vai fazer, o Senhor vai te capacitar. Ele vai te colocar onde ninguém mais imagina onde que você pode chegar. E Davi também foi dessa forma. Ninguém imaginou que ele seria rei de Israel. Ele não deixou isso crescer no seu coração. E mais uma, aqui a gente já lemos. Como Davi, fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos poderiam ser mais bonitos e talentosos? Mas o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para ir para lugares envalados, ir para lugares onde outros não irão, mas você vai. Você pode chegar num ambiente e não dizer nada, mas alguém vai falar, você é crente.
Você é crente, você é diferente. Tem algo diferente em você, você é crente. Porque o Senhor te escolheu. O Senhor me escolheu. E Mateus vai dizer algo interessante em capítulo 22 de Mateus. Não precisa abrir não, vou só adiantar aqui. Capítulo 22 de Mateus vai dizer o seguinte: 22, versículo 37. E este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Estes são os dois mandamentos, e depende toda a lei e os profetas. Como que eu sou escolhido? Como que eu sou? O que eu posso fazer para ser segundo o coração de Deus? Isso que Jesus está falando aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E todos esses dois mandamentos você cumprirá todos os outros. Se a gente for ver lá nos 10 mandamentos, os 5 primeiros é a favor de Deus, e os outros 5 é o próximo. Não matarás, não desejarás, não dirás contra o teu próximo. Então Jesus fala que esses 2 mandamentos, na verdade, estão fazendo todos os outros. E como que eu posso ser segundo o coração de Deus? Fazendo aquilo que Deus falou para nós fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Porque só se colocando no lugar do próximo, eu vou entender que a nossa irmã, 4 horas da manhã, procurando. Eu posso até de longe, posso entender, nossa, mas é algo tão simples. Mas foi algo que estava gerando no coração da irmã e estava tirando a paz dela. Era algo, aquilo que talvez seja grande para mim, talvez não seja. Mas Deus cuida dos mínimos detalhes. É eu me colocar no lugar da irmã e saber o sofrimento, a dificuldade que ela passou até então. É empatia, né? O nome que se dá. Se colocar no lugar do outro. E a Bíblia fala que nós devemos fazer aos outros aquilo que a gente espera que façam a nós. Nós temos que fazer primeiro aos outros, né, Diego? Eu não conheço muito o Diego, mas pelo pouco que eu conheço, né, de pouco, eu sei que Diego passou por várias provas. Quantas acusações, Diego? Quantas coisas que você não pôde suportar? Quantas coisas você não enfrentou? Coisas que talvez hoje você não estaria aqui. Palavras que talvez tentaram fazer para destruir os seus sonhos, os seus planos, aquilo que Deus te chamou. Mas você foi fiel. Então aquilo que talvez seja tão fácil para mim, pode ser difícil para outros. E esse é um dos motivos, um dos casos, e um dos pontos que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Apocalipse capítulo 21. E esse eu gostaria que a igreja, se puder me ajudar. Irmãos, não blasfema não, tá? Eu fico nervoso aqui na frente. Capítulo 21, versículo 7. Quantos entenderam? Quantos podem ler de novo? Quem pode ler mais uma vez essa passagem? Uma outra pessoa, não sei a pastora. Quem pode ler? Filho de Deus, segundo o coração de Deus. E esse é o nosso maior tesouro. Como eu falei no ano passado, e é o que eu acabo falando sempre. O nosso maior tesouro, a nossa maior promessa é o nosso nome escrito no livro da vida. O carro vai ficar. A minha guitarra, que eu ainda não emprestei para o André, também vai ficar. O meu filho que eu amo não vai ficar, vai para a glória junto comigo, amém? Então, tudo nessa terra, o que nós damos valor hoje, que não tem tanto valor assim. Às vezes a gente valorizando tantas coisas que no momento de dificuldade a gente vê que aquilo não é nada. Às vezes é mais bonito, às vezes é melhor você estar com alguém que você ama, feliz, brincando, até discutindo, né? Minha esposa é uma bênção, né? Minha esposa é uma bênção. É minha esposa, gente.
Então, mas é bom estar. É bom estar. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. E é isso que nos faz feliz, é isso que faz. São pequenas coisas. Ela me completa, eu completo ela. Eu completo ela nas dívidas, né, filho? Temos essa ligação. Quando não é eu que estou fazendo dívida, é ela. Então, assim, é um ajudando o outro. E isso é felicidade. É você olhar para trás, para o lado, e ver que tem alguém que te ama. Não é porque você tem um carro, não é porque você tem uma casa bonita, não é porque você é o melhor. Não é que você seja assim igual o Diego, bonitão, cabelo meio aqueles mexicanos, né? Aquela novela mexicana. Não. É porque sabemos que tudo que nós fizemos aqui é para a honra e glória do Senhor. Que seja até uma bala, como o nosso irmão lá, todo final de culto traz, um carinho tremendo que eu achei, o cuidado, uma balinha de café. No dia que ele não veio, eu fiquei, cadê a bala? Não foi por causa da bala só não, tá? Eu lembrei dele, foi uma referência. Mas sabemos que tudo isso é para um plano maior. Você foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Você foi escolhido por Deus para saquear o inferno. Com a sua vida ser um livro aberto. Mas alguém pode falar, mas eu não sei falar. Não é por muito falar que as pessoas vão nos ouvir, não. É a tua atitude como crente que vai fazer outras pessoas se converter. E eu tenho experiência disso, você tem experiência disso. E é no momento que às vezes você nem espera, é uma palavra que te fortalece. E você fala, valeu a pena. Valeu a pena eu ter ficado calado. Valeu a pena eu não ter disposto naquela briga. Valeu a pena eu ter me calado. Valeu a pena eu não ter ido. Porque com aquela atitude, você demonstrou que você verdadeiramente é filho de Deus. É servo do Deus Altíssimo. Vamos colocar em pé nesse momento? Quantos entenderam até aqui? Eu peço que Deus possa revelar nos seus corações, tá? Porque não é por muito falar, não é pelo jeito, porque o que fica é isso aqui. O que faz o crente permanecer é a palavra. Quantas e quantas vezes eu quis desistir e foi aqui. Teve um momento na minha vida que eu tentei largar tudo. Foi um momento de dificuldade. Pensei em abandonar o meu ministério. E Deus, naquele momento, Deus falou: é tão pouco assim? Você sempre ministrou que é nas dificuldades que a gente mostra o nosso valor? E você vai fazer aquilo que você falou para os outros fazer? E você não vai fazer? Você só me louva na benevolência quando estava tudo bem? Mas através dessa atitude, Deus fez algo sobrenatural na minha vida. Eu que tinha um ministério, pensei que o meu ministério tinha acabado. Eu estava na igreja lá de um colega meu e a igreja estava sem jovem. E era um culto jovem que a gente se propôs a fazer. E eu ia deixar ele lá e ir embora. Mas naquela noite, quando o Senhor falou comigo, nós fomos para aquele culto. Deus viajou tanto jovem que até hoje eu não sei de onde que vem jovem. E no domingo a gente ia eufórico, alegre. E nós sentamos uma galera que estava lá no Ministério de Louvor, que espera até que eles venham aqui na vigília, que eu convidei eles. E a gente chamou eles para nos ajudar. E uma das coisas que me fez chorar foi quando eu falei: vocês podem nos ajudar? Ele levantou e falou: para mim é uma honra. Aí ele explicou o porquê. Porque eu sempre vi você ministrando lá na Batista lá. E foi através da sua vida que eu comecei o meu ministério. Aí estava a irmã dele, estava o cunhado dele, estava ele com o ministério de louvor formado. E foram lá me ajudar. E aquilo que eu achei que não estaria fazendo para nada, que não tinha valido de nada, o Senhor me mostrou que é Ele quem faz. E através da minha vida, outros vão se fortalecer. Através da vida dele, vai inspirar outros. Vai outros e outros, dele. E quantos os pastor Maurício incentivou? Mas naquele grande dia nós teremos a surpresa. E que nós sejamos agentes de milagre.
que nós possamos convidar. Olha, na minha igreja lá, ó, tem um irmão lá do violão que canta fora, a esposa dele que atropela ele, mas é bênção. Gera a curiosidade no coração dessas pessoas para estar aí, para que eles possam ser bênção na vida de outros, e você vai ser canal de bênção na vida de outros, porque aqui eles vão entrar, vão se fortalecer, vão dar fruto, e naquele grande dia vai ser uma pedra na sua coroa. Que os irmãos possam entender e possam continuar orando pela minha vida, tendo misericórdia, e agradeço ao pastor por essa confiança. Palavra muito boa. Nós entendemos a palavra que Deus falou, e que Deus possa continuar abençoando o irmão. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando? Vamos orar? Receba aí as bênçãos. Primeiro Deus eterno, Pai que estás nos céus, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso. Nós passamos em sua presença nessa noite, diante do Senhor, cantamos hinos, salmodiamos ao Senhor. Ó Pai, lemos a sua palavra, agora no final ouvimos a palavra explanada pelo Senhor. Muito obrigado, abençoa a vida do seu servo, ó Pai querido, o presbítero Daniel, com a sua família. Enfim, ó Pai querido, continua Deus abençoando ele com palavras, ó Deus querido, para ministrar diante da igreja. Assim, ó Pai querido, eu já quero te agradecer, em nome de Cristo Jesus, amém e graças a Deus. Receba aí as bênçãos do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça redentora de Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo de Deus diga: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.